Olá a todos. Hoje, dia 7 de novembro de 2023, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal. E hoje nosso tema é com o nosso parceiro já deste fórum, professor Sérgio Ocano, que trouxe um tema de extrema relevância para o nosso dia a dia, assistência pré-natal para a população LGBT e APN+. O professor Sérgio é ginecologista e obstetra, com área de atuação em sexologia, mestre e doutorando na USP e professor na Universidade de Ribeirão Preto. E também nosso matriciador neste grupo, já de longa data, inclusive participando de vários contextos de relevância aí na Secretaria Estadual de Saúde. Professor, muito obrigado por sua presença mais uma vez conosco. A palavra é sua. Olá, gente, boa tarde a todas, todos e todes, né? Eu acho que é importante que a gente venha cada vez mais discutindo essa temática dentro dos nossos atendimentos e acho que isso está sendo um reflexo de inclusão, né? Eu acho que cada vez mais nós vamos ganhando mais segurança para poder trabalhar com a população LGBT e APN+, mas eu acho que sempre vai ter algo para a gente aprender, né? Eu mesmo trabalho com isso, todos os dias aprendo uma coisa nova. Então, eu acho que é importante a gente estar sempre mantendo essa atualização, né? E estar sempre fazendo procurando novas novidades sobre essa questão do assunto. Hoje, diferente da conversa que a gente já teve no passado, eu vou focar mais na assistência do pré-natal e do planejamento gestacional, né? Então, para a gente conversar de praxe, né, começar com aquela ideia de que a gente tem um ser que ele é composto por uma identidade de gênero que se expressa de acordo com determinados comportamentos para a sociedade, mas que ele foi designado ao nascimento de um determinado sexo. E eu queria começar desse item. Por quê? Normalmente, a gente vê muito essa associação dentro da sociedade da ideia de que o sexo designado ao nascimento ele é responsável por ditar regras de comportamento, regras de relacionamento, regra de expressão, né? E, na verdade, o sexo designado ao nascimento, ele nada mais é do que uma interação cromossômica e hormonal. Então, a depender de como os genes que você possui, os receptores que você vai ter ali na vida intrauterina, você vai desenvolver uma genitália que pode ser tipicamente masculina ou feminina. E aí, essa genitália, ela vai se desenvolver logo no início da vida reprodutiva. Então, a partir do momento que você foi gerado, você vai ter ali 12 semanas para a formação da sua organogênese. Então, a sua genitália, ela vai se formar nessa época. Depois ela vai maturar ao longo da gestação. Isso é diferente da ideia que a gente tem do comportamento, né? Não é porque você nasceu com uma genitália que é pênis e testículo, que é designada masculina, que obrigatoriamente você precisa se identificar como um homem perante o contexto social que você vive. Eu gosto muito de usar um exemplo para a gente pensar um pouquinho. É comum, por exemplo, que a gente veja situações assim. Ah, eu estou pensando numa pessoa de cabelo comprido, maquiagem, uso de salto alto. Muito provavelmente, a imagem que vai vir na nossa cabeça quando a gente desenha essa pessoa é uma imagem feminina, né? Só que essa imagem feminina ela está sendo interpretada por uma visão do século XXI, uma visão cultural ocidental. Se a gente voltar no tempo 200 anos, muito provavelmente quem tinha cabelo comprido, às vezes até com penteados super, né, esvoaçantes, usava maquiagem, usava salto alto, era o rei. E o rei era uma figura de extrema masculinidade, talvez até um exemplo a ser seguido. Então, quando a gente olha para essa questão comportamental, da expressão, das identidades, do que é gênero, a gente precisa compreender que essa construção ela é social. E daqui 50 anos pode ser que tudo isso seja diferente, né? A gente não pode ditar que eu me identificar com o comportamento masculino seja algo inato do meu organismo. Ele é algo que vai ser percebido ao longo da vida. E aí, gente, nós vamos ter pessoas que vão se identificar com determinado gênero e foram designadas desse gênero ao nascimento ou na primeira infância. E essas pessoas são as pessoas cis. Ou seja, eu, por exemplo, eu sou o Sérgio. Eu me identifico com o gênero masculino e eu nasci com uma genitália masculina. Então, eu sou uma pessoa cisgênera. Mas, eventualmente, nós vamos ter pessoas que nasceram com uma genitália diferente daquela que é esperada para aquele gênero e não se identifica com o gênero daquela identidade. Então, por exemplo, ela pode ter nascido com uma genitália feminina, mas se entender como homem dentro da sociedade.
E essa percepção masculina faz com que essa pessoa seja uma pessoa trans, né? E o gênero, ele também não é essa questão tão binária, igual a gente está acostumado a ver, né? É muito comum que quando a gente fala em gênero, a gente pense em homens e mulheres, mas o gênero ele é muito mais complexo do que isso, e ele compreende uma gama enorme de diversidades, né? Isso, a gente fala que não é preto e branco, são tons de cinza, né? Todo mundo pode ter comportamentos que pesam mais para o masculino ou mais para o feminino, e nem por conta disso isso vai modificar a identidade de gênero de uma pessoa. E uma outra coisa que a gente precisa considerar é a atração, né? E a atração ou orientação sexual, ela não é uma preferência, né? Então é um termo que a gente tem que tomar muito cuidado para utilizar. A atração, orientação sexual, ela pode ser expressa ou não expressa. Ela pode ser voltada para uma pessoa ou para ninguém, ou para todas as pessoas. E normalmente, quando a gente fala em atração, a gente está falando sobre o gênero que essa pessoa se relacionaria. Então, por exemplo, eu, Sérgio, eu posso me relacionar com pessoas do gênero masculino, pessoas do gênero feminino, pessoas de qualquer gênero ou com ninguém, praticando isso ou não. E aí isso vai definir como é que é a minha orientação sexual. Então, por exemplo, se eu sou do gênero masculino e me relaciono com pessoas do gênero feminino, eu sou uma pessoa heterossexual. Se eu sou do gênero masculino e me relaciono com pessoas do gênero masculino, eu sou uma pessoa homossexual. Da mesma forma, se eu fosse uma pessoa do gênero feminino e me relacionasse com pessoas do gênero feminino, eu também seria uma pessoa homossexual. E se eu for uma pessoa do gênero masculino que me relaciona com qualquer pessoa, independente do gênero, eu sou uma pessoa bissexual ou pansexual. E hoje nós temos pessoas também que não têm pulsão de se relacionar sexualmente com ninguém, que são pessoas assexuais, que não é um distúrbio, porque não causa sofrimento. É simplesmente uma característica que essa pessoa possui. Isso, gente, é importante porque a gente não vai ficar classificando as pessoas dentro de caixinhas para poder ajudar elas, mas é importante que a gente valide a existência dessa pluralidade, que a gente valide a existência de orientações distintas da heterossexual, de expressões de gêneros distintas da cisgeneridade. E é isso que é importante como um conceito inicial para a gente poder começar a discutir as questões de gênero e de cuidados no pré-natal. Só para a gente ter uma noção, no Brasil, atualmente, 0,7% da população se identifica como transgênera e quase 1,2% como pessoas não binárias. Se a gente for olhar dentro do contexto nacional, isso corresponde a quase 2% da população. Aí você vai falar assim para mim, Sérgio, acho que esse número é superestimado. Eu nunca vi essa população. Será que ele é superestimado ou será que existe uma barreira de acesso para que essa população chegue até a gente? Será que existe uma barreira social que impede essa população de ser quem ela é, né? Porque esses levantamentos, gente, são levantamentos que foram feitos em território nacional em ampla escala. Ele é um levantamento que, inclusive, ele é muito condizente com o levantamento que existe internacional, que mostra para a gente que quase 2% da população mundial se identifica como transgênero. 2% é uma pessoa a cada 50. Significa que a gente precisa ter conhecimento e base para poder acolher essa população, porque essa população vai chegar até a gente. E existe um outro levantamento que fala que em torno de 10% da população se identifica como LGBT. Então, 10% da população vai ter orientação e sexo gênero diversa. Então, a gente precisa entender que uma a cada 10 pessoas pertence a esse grupo. Só que a gente não tem instrumentos para acolher essa população dentro do consultório. E quando a gente vai falar de pré-natal, a gente vai ter menos instrumentos ainda, né? Eu queria comentar um pouquinho sobre como é que tem sido os ganhos dessas populações ao longo do tempo. E um primeiro ponto que eu queria comentar, gente, é a possibilidade de constituição de família ou matrimônio, tá? Para quem não sabe, não existe uma lei que permita que famílias homoafetivas declarem casamento. Mas existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011 que aprovou a união estável homoafetiva. Ou seja, passou a conceder direitos para essa população semelhantes aos direitos já adquiridos pela população heterossexual. Em 2013, houve a Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, que determinou que as autoridades estariam proibidas de se negar a habilitar ou celebrar o casamento civil entre pessoas do mesmo gênero. Então, no Brasil hoje, apesar de não existir uma lei, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ela é
justificada pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Ela é defendida pelo Conselho Nacional de Justiça, que permite que essas pessoas constituem família. E a gente pode pensar, poxa, Sérgio, mas eu não sou uma pessoa LGBT, o que que muda na vida dessa pessoa se ela casa ou não casa? Muda questões relacionadas à previdência, muda questões relacionadas a posses, muda questões relacionadas a reconhecimento perante ao trabalho, responsabilidade civil, muda questões, inclusive, com relação à adoção. Porque para você poder adotar com o nome de duas pessoas, essas pessoas precisam ter um documento que mostre que elas são um casal. E você só pode reconhecer o casal a partir do momento que você tem reconhecimento do casamento. Volto a dizer, não tem nenhuma lei no Brasil atualmente que regulamenta esse tema, e nós recentemente vivemos uma situação totalmente aí retrógrada num projeto de lei que tentou impedir, inclusive, essa possibilidade. Somado a isso, a gente tem essas questões relacionadas à adoção, né? Então, assim, embora, né, houvessem decisões anteriores que autorizavam casais aí a adotarem filhos, não existia nenhuma decisão, nem lei que garantisse esse direito. Então, em 2010, o Supremo Tribunal de Justiça acabou garantindo essa prática, né? E aí, como você não tinha essas legislações, a gente não tinha como garantir que essas pessoas pudessem adquirir nem o processo de adoção, muito menos os processos de reprodução assistida. Porque para você passar por eles, você não tinha uma legislação, ou pelo menos uma regulamentação das sociedades que permitissem que as pessoas homossexuais, solteiras ou transgêneras pudessem ser submetidos a esses procedimentos. E aí o que que aconteceu, né? Foram as regulações de 2017, 2021 e 2022 do CFM que permitiram que essas populações passassem a poder ter direitos a poder fazer reprodução assistida e reconhecimento de parentalidade para crianças. E aí, gente, a gente tem que entrar numa outra discussão. Por quê? Existe o desejo gestacional que ele pode vir da possibilidade de gerar, e existe a possibilidade de parentalidade que pode vir pela adoção. Que nem eu disse para vocês, a adoção hoje ela é regulamentada pelo ECA. Pelo fato dela ser regulamentada pelo ECA, uma das premissas que a gente tem quando a gente fala em adoção por mais de uma pessoa é envolver o vínculo afetivo entre essas pessoas. Então, a adoção perante as famílias homoafetivas, ela só é permitida quando essa família já tem um documento registrado de união estável ou de casamento. Se você for adotar como pessoa solteira, aí não tem problema, mas isso não garante o direito de parentalidade da sua parceria, tá? Com relação ao desejo gestacional, que eu disse para vocês, não existia nada que impedia, mas também não existia nada que fortalecia esse vínculo. Então, as resoluções de 2017, 2019 e 2021 do Conselho Federal de Medicina passaram a ter a inclusão desses procedimentos para as pessoas trans e para as pessoas homoafetivas, garantindo a possibilidade dessas famílias em gestar. Sérgio, mas se a família quer ter uma constituição familiar, qual que é a necessidade que esse casal pode ter de gestar? As motivações podem ser múltiplas, gente. Para a pessoa que vai gestar, inclusive, pode ter o desejo da experiência do gestar, a experiência do parir. Pode ter relações com a preocupação que essa família pode ter em relação aos primeiros laços que eles vão ter com essa família, com essa criança. A gente bem sabe que a adoção de RN ela é muito difícil. A adoção de lactente ela é muito difícil. Então, o primeiro contato, quando você vem com uma criança que foi gestada por reprodução assistida por essa família, ou por uma terceira pessoa que vem, essa criança ela passa a ser da família logo após o nascimento, fortalece esses laços. Isso para algumas pessoas é importante. Existem algumas dificuldades que essas famílias podem enfrentar para a questão da adoção, tanto por questões locais ali, né, do processo de adoção, quanto por questões étnicas, culturais. Então, a gente pode ter dificuldades com essas questões, né? E pode haver a necessidade de acompanhar esse processo de formação da criança desde o começo, inclusive com o desejo de cuidado do recém-nascido. Mas volto a dizer, isso é muito particular de cada pessoa. Então, cabe a gente, como profissional de saúde que vai acolher essa demanda de desejo de constituição de família, né, por essas famílias plurais, entender quais são as motivações que levam a elas e não julgar as decisões que essas famílias eventualmente podem ter. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre essas questões, eu acho que primeiro a gente falar sobre o planejamento reprodutivo. E quais são as opções, então, que a gente tem hoje quando a gente fala dessas famílias plurais? Eu vou começar falando do que é mais comum e mais acessível, que é a questão da inseminação caseira, né? A gente não recomenda fazer inseminação caseira no consultório, mas os nossos pacientes chegam falando que fazem. Como é que funciona?
Eu preciso ter alguém que vai ovular e engravidar. E eu preciso ter alguém que, eventualmente, vai gestar. Só que quando eu estou falando em inseminação caseira, essa pessoa tem que ser a mesma. Porque ela vai ter que ovular e ela vai ter que gestar no próprio corpo dela. Não tem como ela tirar o óvulo em casa e colocar no útero de outra pessoa. Então, a pessoa que vai gestar tem que ser a pessoa que vai ovular. E aí, essa pessoa pode engravidar através da. Opa, desculpa. Ela pode engravidar através do fornecimento do sêmen por uma relação sexual. Ela pode se envolver sexualmente com uma pessoa que tem pênis e engravidar. Ou, eventualmente, ela pode recorrer à autoinseminação. O que é a autoinseminação, Sérgio? A autoinseminação ela é um contexto onde você vai pegar um sêmen a fresco, colhido ali naquele momento por masturbação ou por relação sexual, vai puxar aquele sêmen para dentro de uma seringa e colocar dentro do canal vaginal. Se essa pessoa que recebe um sêmen está no período fértil e essa pessoa que doou o sêmen é fértil, existe a chance de gravidez. O problema, gente, é que isso tudo envolve riscos. Envolve riscos tanto de origem biológica quanto riscos jurídicos. E a gente precisa conversar isso com o paciente, né? Então, quando o paciente ele vai ser submetido à inseminação caseira, ela pode se contaminar com uma infecção, ela pode eventualmente pegar uma IST, ela pode se expor à contaminação por outros germes que não têm origem na IST por conta da manipulação desses materiais. Da mesma forma, essa pessoa fica sujeita a riscos jurídicos inclusive de paternidade. A pessoa que doou o sêmen, embora naquele momento esteja super apoiando a decisão do casal, eventualmente no futuro pode exigir a paternidade. E quando você exige a paternidade, você acaba tendo direitos legais sobre o que aquela criança possui, inclusive herança. E isso precisa ser discutido com os casais. O problema é que às vezes o doador é um amigo, um parente, e a pessoa fica, mas está tudo bem, está acontecendo com pessoas que a gente confia hoje. A gente não sabe como vai ser esse relacionamento daqui a 5, 10, 15 anos. Então isso precisa ficar muito claro para esses casais. Um outro ponto que a gente precisa levar em consideração quando ocorre a inseminação caseira é que o direito à parentalidade civil é exclusivamente de quem gestou. Ou seja, se eu sou um casal de uma mulher lésbica e eu estou gestando, somente eu vou ser mãe dessa criança perante os documentos civis. A minha parceria, ela vai ter que brigar judicialmente para que ela seja reconhecida como mãe. E isso é importante de ser conversado com essas famílias no momento em que elas decidem optar por fazer esse tipo de prática. O que a gente tem na reprodução assistida como opção para esses casais, quando as duas pessoas possuem útero? Então, quem seriam casais onde as duas pessoas possuem útero? Mulheres cisgêneras que se relacionam, sejam mulheres lésbicas, homens trans que se relacionam com outras pessoas que têm útero, podendo ser outro homem trans ou uma mulher cis, ou pessoas não binárias que possuem útero que se relacionam com outras pessoas que possuem útero. Essas informações que eu vou falar servem para todas elas. O que a gente precisa pensar nessa situação? Que a gente pode recorrer à reprodução assistida utilizando o óvulo de uma delas no útero da outra. Ou o útero ser o óvulo ser da mesma pessoa que vai receber o útero. Isso é uma decisão do casal. E aí, a gente vai precisar de um doador de sêmen. Esse sêmen, ele pode vir de doador anônimo, que é o mais recomendado. Então, você pode escolher dentro de um banco de sêmen características desse doador, ou recorrer à doação de um parente de até quarto grau, que não tenha consanguinidade com a doadora do óvulo. Ou seja, se essa paciente aqui, por exemplo, vai doar o óvulo para reprodução, e esse embrião formado vai ser colocado no útero dessa pessoa, obviamente, por questões de consanguinidade, o espermatozoide não pode vir da família dessa pessoa, mas pode vir da família dessa. E isso é uma coisa que a gente pode conversar com o paciente. Isso daqui chama gestação compartilhada. É a possibilidade do casal de mulheres homoafetivas gestarem, sendo uma a gestora que vai produzir o óvulo e a outra que vai gestar, né? Isso dá uma dupla maternidade no sentido da gente pensar que geneticamente essa criança herdou de uma mãe e na questão de gestação ela veio do útero da outra, tá? Esses doadores que a gente tem aqui com relação à questão de ser anônimo ou parente de quarto grau, na reprodução assistida, gente, ele é um doador que ele não tem possibilidade jurídica de requerer paternidade no futuro, porque ele está fazendo uma doação altruísta. Então, nesses casos aqui, existe uma segurança biológica e jurídica que está garantida para essa família. Um outro ponto que é importante a gente colocar:
Se esse casal tem a documentação de técnica de reprodução assistida com sucesso de gravidez, esse casal automaticamente tem direito civil sobre essa criança. Então, nessas situações, as duas mães saem na certidão de nascimento como filiação dessa criança. A criança, na verdade, sai como filiação desse casal. Outras possibilidades. Vamos pensar que agora eu estou atendendo uma mulher cis e um homem trans, que está num processo aí de hormonização e já está com caracteres, inclusive, masculinos. E eles querem engravidar. E o homem trans falou para a gente, olha, eu não pretendo engravidar, eu inclusive tirei o útero. Mas eu gostaria de saber se é possível utilizar o meu óvulo e um doador de espermatozoide anônimo, ou um doador de espermatozoide da família da minha parceira, para que a gente consiga fazer um embrião e esse embrião ser transferido para dentro do útero dessa minha parceria. Nessas situações, o que a gente precisaria fazer? Captar óvulos desse homem trans, caso ele já não tenha guardado antes todo o processo. E aí, para captar óvulos, a gente precisa suspender o uso da testosterona desse homem trans. Tudo bem, fiz a captação, o que eu vou oferecer para eles? Eles podem usar o sêmen de doador, que não precisa necessariamente ser parente de ninguém, ou ser parente de quarto grau da pessoa que não doou o óvulo. Então, teria que ser parente da pessoa que vai receber o embrião, tá? Isso também é um quadro de gestação compartilhada, porque as duas pessoas, teoricamente, produzem óvulos, né? Só que só uma delas vai gestar. E aqui, gente, a conformação das famílias pode ser a mais diversa. A gente pode, inclusive, atender pacientes homens trans que desejam a gestação. E aí a gente não pode olhar com um olhar de preconceito para aquele corpo masculino que desejou gestar, né? A nossa função é oferecer as possibilidades que existem e discutir o que vai acontecer durante esse pré-natal com essa pessoa. É importante lembrar, né, gente, que se ele que vai gestar, ele vai ter que suspender testosterona, ele pode ganhar caracteres femininos de novo, ele vai ter que passar pelo processo de parto e puerpério. Será que ele está preparado para isso? Então é importante que a gente discuta isso com o casal antes de acontecer qualquer outra situação. Mas existe uma outra possibilidade para esse casal. Existe a possibilidade dessa mulher engravidar com óvulos próprios e recorrer à doação de espermatozoide, que inclusive pode vir da família ou de doador anônimo desse parceiro. Aí ele não vai contribuir com o óvulo, mas a carga genética da doação do parente pode acontecer. E aí você vai ter a gestação aqui da mesma forma. Isso aqui é uma técnica muito utilizada quando o homem não quer suspender a testosterona para doação ou quando ele não tem mais ovário e útero, tá? Então é uma possibilidade para recorrência para utilização, na verdade, do sêmen de doador. Lembrando que o sêmen de doador ou a doação de óvulos, ela está sempre relacionada à possibilidade disso ser anônimo ou de um parente de até quarto grau que não possua consanguinidade com aquela pessoa que está doando o outro gameta. Outras situações. Vamos supor que a gente está atendendo um homem trans que se relaciona com um homem cis. Ele tem risco de gravidez. E ele vai falar assim para você, olha, doutora, eu não menstruo porque eu uso testosterona. Só que a gente tem que lembrar que testosterona não é método contraceptivo. E aí o planejamento gestacional para essa pessoa também precisa acontecer. Por quê? Eventualmente essa pessoa pode engravidar. Então, se essa pessoa tem útero, vagina, ovário, está usando a testo, não menstrua e se relaciona com pessoas que têm pênis, a gente precisa discutir contracepção. Mesmo que essa pessoa esteja em amenorreia. Ah, Sérgio, mas ele tem desejo de gestação. Ótimo. Então, a gente vai ter que orientar ele a suspender essa testosterona. Por quê? Porque, além da testosterona não impedir a maturação folicular, nem o recrutamento, você pode ter alterações que estão associadas à testosterona no início da gestação, e isso eventualmente aumentar o risco da gestação. Por quê? A testo ela pode causar a virilização do feto, ela pode causar aborto. Então, quando a gente tem um homem trans que engravida em vigência da testosterona, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para ele é tirar essa testo da jogada. Se for possível o planejamento, suspenda antes. Se não for possível, assim que se descobre a gestação, essa testosterona precisa cair fora. E aí a gente entra dentro de tudo aquilo que a gente conversou. Tirar a testosterona é retornar caracteres femininos, é desenvolver mama, é passar pelo processo de parto e puerpério. Será que essa pessoa está preparada para isso? Né? Então é importante que a gente leve essa discussão antes de acontecer qualquer outra situação. Então, quando a gente fala em gestação compartilhada, ou nesses casos onde a gente vai usar a doação de gametas para a realização desses procedimentos,
Lembre, sempre cheque com o casal. De onde é que esse óvulo vai vir? Quem que vai gestar? O sêmen, vocês pretendem utilizar de doador anônimo ou de algum parente? Né? E lembrar que se esse homem trans for doar o óvulo ou for engravidar sozinho, ele precisa suspender essa testosterona, né? Lembrando sempre que todas as práticas de reprodução assistida garantem registro legal para esse casal mediante a apresentação do relatório. Mas quando a gente pratica autoinseminação ou o paciente engravida numa relação sexual com uma pessoa fértil, o registro dessa criança passa a ser exclusivo da pessoa que é parturiente. Então, o que que a gente tem nesse momento, né? Não existem leis que impedem o reconhecimento da paternidade, da parceria. Entretanto, a gente pode ter empecilhos para o registro dessas crianças. Então, a gente precisa conversar com esse casal antes deles fazerem qualquer prática, né? E a gente tem alguns provimentos aí que surgiram por conta do Conselho Nacional de Justiça que garantem que esses filhos que são gerados por reprodução assistida, tendo o documento correto, vai ter o registro desse casal como parentalidade. Coisas que já mudaram, e eu já mostrei isso aqui para vocês em outras aulas, né? Desde 2021, a declaração de nascido vivo, ela não apresenta mais o campo mãe, para a gente tentar expandir a ideia desses corpos que podem parir, né? Hoje a gente tem o parturiente, que pode ser a mãe ou o pai, é a pessoa que possui útero. E às vezes o parturiente, gente, não é a pessoa responsável legal por essa criança, como a gente tem, por exemplo, nos casos onde existe o útero de substituição, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. E aí, a família que é a responsável legal vai vir nesse quarto campo aqui da declaração de nascido vivo. Então, hoje, a declaração de nascido vivo ela é bem mais inclusiva do que ela já foi no passado. Um outro provimento que também garantiu inclusão para essas famílias é o provimento 63 de 2017, que ele modificou aquela certidão de nascimento que tinha mãe, pai, avós maternos e avós paternos para filiação e avós. Então, hoje, a certidão de nascimento das famílias, qualquer família, é feita dessa forma. Se essa família é heterossexual, vai vir o nome do pai e da mãe. Se essa família é homoafetiva, vai vir o nome das mães, caso tenha sido feito por reprodução assistida, ou dos pais, caso tenha sido feito por reprodução assistida, ou por adoção, né? Ou o nome do parturiente, quando essa técnica de gravidez ocorreu por práticas paralelas aí, alternativas, como, por exemplo, a autoinseminação. E aí, pensando nisso, acho que é importante a gente conversar também dos casais que não possuem útero. Então, quando um casal não possui útero, gente, ele também pode ter parentalidade, só que ele vai precisar do útero de substituição. Novamente, se as duas pessoas não possuem útero e são capazes de produzir espermatozoides, a gente vai precisar utilizar o óvulo de doação. Então, o espermatozoide, ele pode vir de um parceiro, ou até dos dois, ou até de parentes dessas pessoas. E aí você vai utilizar uma doação de óvulo que pode ser anônima, né? Ou de parente de alguma das duas pessoas que não tenha consanguinidade com o doador de espermatozoide. Então, por exemplo, se esse aqui é o parceiro A que vai doar o espermatozoide, ninguém da família dele pode doar o óvulo. O óvulo tem que vir de doação do parceiro, da família do parceiro, tá? E aí, existem algumas regras para as pessoas que vão gestar por esse casal. Então, você fez o embrião e ele vai ser passado para um útero. Só que esse útero tem que ser de parente de até quarto grau. Qualquer parente de até quarto grau. Então, quem que é parente de quarto grau? É a irmã, a mãe, a filha, a tia, a prima. Se for um homem trans, o pai, o filho, o irmão, o tio ou o primo. O que, que não poderia ser no caso aqui? A não ser que seja uma pessoa goste muito de boa saúde. A avó. Porque as técnicas de reprodução assistida, elas não são permitidas para pessoas com mais de 50 anos de idade. E normalmente a avó desses casais já está fora desse contexto, né? Outra coisa que é um empecilho aqui. A pessoa que doa o óvulo, ela não pode ser a barriga de aluguel. Por questões de laço. O CFM entende que se essa pessoa está doando o óvulo e ela vai gestar com o próprio óvulo, ela pode entender isso como uma maternidade, mais do que outras mulheres, né? E aí, por conta disso, atualmente, se você doa o óvulo para esse casal, você não pode ser a barriga de aluguel desse casal. Outra pessoa da família terá que gestar por você. E aí, gente, tendo sucesso de gestação, em qualquer uma dessas situações, a gente precisa cuidar dos cuidados de pré-natal, que é a segunda parte do que a gente quer programar de conversar com vocês hoje. Do que a gente precisa olhar no pré-natal? Lembrar que
As orientações contra os cuidados de gestação, as profilaxias que a gente oferece na gestação com relação a arbovirose, toxoplasmose, presença de estria, cloasma, não vai mudar. Da mesma forma, a prescrição de suplementos como sulfato ferroso, ácido fólico, medicação sintomática como antieméticos, remédio para dor, né? Controle de peso, altura uterina, vitalidade fetal, avaliação da pressão arterial, rastreio de condições clínicas que possam acontecer durante a gestação e ter repercussão fetal, também não mudam. É o pré-natal que a gente está habituado a fazer em qualquer situação. Checar vacinas, oferecer pré-natal da parceria, discutir escolha da via de parto, cuidados específicos do puerpério, como aumentação, contracepção e cuidados com o RN, também não mudam. Então, a gente tem rol para fazer o pré-natal dessas pessoas, mas a gente enfrenta barreiras. Aqui eu trouxe algumas avaliações que mostram que as pessoas trans, por exemplo, elas fogem da assistência médica, porque elas têm medo de transfobia e discriminação. E muitas vezes a gente não vai modificar em nada o acolhimento que a gente já faz. Por quê? A minha formação é de ginecologista. Então eu sei trabalhar com um corpo que possui mama, vulva e vagina. Qual que vai ser a minha restrição em atender um homem trans? Né? Se eu tenho conhecimento técnico para trabalhar com aquele corpo. Né? E olha que interessante, 1/3 dos pacientes trans refere que teve seu atendimento negado por conta do prestador de serviços considerar que ele é uma pessoa trans e que ele não tem conhecimento para isso. A gente tem direito à objeção de consciência? Com certeza, mas a gente não pode lavar a mão e deixar o paciente às moscas. Então, se a gente tem dificuldade com algum tipo de atendimento ou desconhecimento de alguma prática, a gente precisa saber para onde encaminhar esse paciente para que ele receba um atendimento de maneira correta. Outras barreiras de acesso que a gente tem na literatura, né? As mulheres lésbicas candidatas à maternidade, elas também têm medo de acessar o serviço, porque elas têm medo de discriminação. É muito comum ela chegar para a gestação, para a primeira consulta de pré-natal, e não ter a validação, por exemplo, da parceria como mãe, ou de ficar aquela questão de você querer descobrir como é que essa criança foi gerada simplesmente por curiosidade. E esses casais sofrem esse tipo de preconceito. Então, não é que a gente não precisa saber algumas informações, mas a gente precisa saber abordar essas informações com esses pacientes para que a gente não caia dentro daquele contexto de simplesmente investigar uma curiosidade nossa, sanar uma curiosidade nossa, né? As mulheres lésbicas, bissexuais, os homens trans quase não recebem orientações quanto à prevenção de STs e podem estar sujeitos, inclusive, a não receber rotinas ginecológicas. Às vezes, a oportunidade de acolhimento dessa pessoa no pré-natal pode ser uma oportunidade para a gente conversar, inclusive, sobre essas questões e oferecer esses rastreios, né? Muita gente tem medo de colher Papa Nicolau durante a gestação. Às vezes pode ser a única oportunidade que aquela pessoa vai ter para fazer esse rastreio com você. Então, a gente tem que estar alerta a esse segmento e avaliar aí as necessidades específicas dessas pessoas. Outros pontos que são importantes: obesidade, consumo de álcool, consumo de substâncias ilícitas e álcool são mais prevalentes nessa população. Então é importante que a gente também faça uma avaliação complementar se a gente precisa fazer alguma educação em saúde sobre essas questões e aproveitar esse momento ali do pré-natal para poder discutir essas questões. Eu trouxe aqui uma revisão de cuidados do pré-natal, né, realizado por midwives fora do país. E olha que interessante, o que os pacientes pontuaram como questões importantes quando eles são LGBT? Primeira coisa, o profissional fosse LGBTI friendly. Ele não precisa ser LGBT, mas ele precisa entender a causa, respeitar a causa, saber acolher a causa. O medo que eles tinham era em relação ao preconceito e negligência, que é um medo totalmente justificável, porque essas pessoas passam por esses processos em todos os momentos das vidas delas, né? Muitas pessoas tinham dificuldade com o envolvimento do casal no processo do pré-natal, por preconceito ou até por exclusão. Às vezes o profissional que acolhia essa pessoa não conseguia assimilar a possibilidade de ter duas mães, dois pais ou pais trans, né? A gente precisa ampliar o nosso cuidado nesse sentido. Uso de pronomes e terminologias adequadas, né? É muito comum que ainda haja dificuldade das pessoas por utilizar o pronome correto, por acolher essa pessoa de forma correta, por lembrar de utilizar o nome social. São coisas mínimas, mas que cabem ao nosso entendimento e merecem atenção nesse tipo de consulta. Um ponto que eu achei muito interessante esse tempo foi eles chamaram de voyeurismo inapropriado. O que é o voyeurismo inapropriado? É sanar a curiosidade. É você ficar fazendo perguntas para esse casal, investigando coisas que não vão modificar em nada o pré-natal daquela família. Então, ficar sabendo dados sobre como aconteceu, como elas conseguiram acesso àquele sêmen, como que elas engravidaram.
A gente precisa saber se a técnica foi por reprodução assistida ou caseira. É isso que é a informação que a gente precisa ter para poder orientar essa família quanto ao registro. Saber quem foi o doador, como ela conseguiu comprar, quem forneceu, se ela estava disposta, isso não importa para a gente. Isso é sanar curiosidade. Então a gente não precisa entrar dentro dessa celeuma. E lembrar, gente, que muitas vezes as pessoas podem ter medo do parto, igual qualquer outra pessoa que vai parir. E cabe a gente, no pré-natal, discutir essas questões de maneira clara e individual com o nosso paciente. Para as pessoas trans, existe essa questão do desmascaramento, né? Existem homens trans que estão em tratamento há muito tempo e têm uma passabilidade social absurda. Eu, por exemplo, poderia ser um homem trans que vocês provavelmente não perceberiam se eu estivesse num grau de passabilidade alto. O problema, gente, é que a hora que essa pessoa engravida, ela vai ter que suspender a droga. Ela pode piorar sintomas relacionados à ansiedade, depressão, e ela pode começar a apresentar caracteres que são tipicamente femininos, como crescimento de mamas, mudanças da pele, o crescimento do próprio abdômen. E isso pode gerar muito desconforto para essas pessoas e essa sensação de desmascaramento. Porque, de repente, essa pessoa passa de um homem para uma pessoa gestante, né? Eu trouxe esse relato aqui desse trabalho qualitativo que fala, olha que interessante, até aquele momento eu havia conversado com diversos profissionais, mas ninguém conversou sobre depressão pós-parto comigo. Eu achei que era um sentimento normal, até a minha família me mandar procurar ajuda. E isso aqui, gente, não é uma exclusividade dessa população, não, tá? Mas eu quero chamar atenção para essa população, por quê? Porque é uma população mais vulnerável a esse quadro. Outros pontos. Existe muita invisibilidade e dificuldade de enfrentamento para essas famílias, né? Algumas dessas pessoas que engravidam são abandonadas, não possuem redes de apoio, não recebem o mesmo tratamento que outras mulheres cis. Vamos supor que eu sou um homem trans e eu estou com vergonha de contar que eu engravidei. A hora que eu chego na UBS, a recepção fala assim para mim: Ah, mas você vai marcar ginecologista? O ginecologista que não atende homens trans. Aí você acabou de criar uma barreira. Ou ele até, a recepção não sabe dessa informação, mas aí a pessoa vai passar com o ginecologista e não sabe o que fazer. Ou ele entra numa consulta e a conversa do julgamento acaba sendo prioritária à de educação e saúde. Então a gente precisa realmente tomar cuidado com isso, porque isso afasta essas pessoas do sistema de saúde. Elas perdem a identidade, esse mascaramento que a gente já discutiu, e elas podem ter dificuldade de atendimento e acolhimento. É muito comum que a população, principalmente a população trans, tenha dificuldade de conseguir marcar a primeira consulta, né? Porque não existe um profissional que foi designado para esse tipo de atendimento. E um outro ponto que aí eu chamo a nossa atenção agora como profissionais que estamos à frente aí dessas questões de políticas públicas, né? Que existem falta de guidelines, falta de protocolos para o acolhimento e segmento dessas pessoas. Então, ter um documento é uma das formas de a gente tentar reduzir um pouco, mitigar talvez essa exclusão social que essas pessoas sofrem. E aqui eu trouxe um outro relato que eu também de um outro levantamento qualitativo, né? Que um homem trans colocou para a gente assim: é incrível, tudo tem a ver com gênero. É realmente alienador. Tudo isso fez com que eu me sentisse ainda mais estranho do que nunca. Então, aquela ideia de que ele era um homem que podia estar gestante ia contra todo um conhecimento social, uma questão que é embutida dentro da sociedade e que faz com que cause estranhamento, tanto na questão do profissional que atende, quanto para a própria pessoa que está vivenciando a situação. Aqui eu trouxe um outro relato que eu acho super legal, é um relato de caso de um homem trans que chegou para uma avaliação num serviço de urgência com intensa dor abdominal e quadro hipertensivo. No primeiro momento, como ele era obeso, pensaram que fosse uma crise hipertensiva e cuidaram de todo o quadro desse paciente como uma hipertensão, mesmo esse paciente se referindo como um homem trans. Esse homem trans estava gestante. E a equipe que fez a primeira assistência não se preocupou com a possibilidade dele estar gestante. O que de fato aconteceu aqui é que ele evoluiu para um quadro de pré-eclâmpsia com sinais de deterioração sistêmica, evoluiu para um óbito fetal e ele teve todas as complicações que a gente puder imaginar desse quadro hipertensivo, que a gente bem sabe que a condução é diferente num quadro hipertensivo de um homem cis. Então a gente precisa estar alerta para lembrar que essa população existe e que se ele chega até a gente em determinados tipos de contextos, a gente precisa abrir o nosso pensamento para entender que às vezes a complicação foge daquele contexto cis, binário, heterossexual que a gente está acostumado a atender dentro do consultório. Sérgio, dentro do pré-natal, então, de uma forma resumida, o que a gente precisa fazer?
Primeiro ponto é entender que pré-natal da pessoa LGBT não é diferente do pré-natal da pessoa cis, da mulher cis, né? A gestação ela vai definir risco de acordo com as condições clínicas que essa pessoa tiver. Não tem nada para eu me preocupar diferente aqui. Quando é que eu deveria me preocupar? Se eu tiver um maior risco para o desenvolvimento de um quadro hipertensivo, se essa pessoa estiver utilizando a testosterona durante a gestação. Caso contrário, gente, o risco desse paciente vai ser igualzinho ao risco de qualquer outra pessoa. Não muda a nossa avaliação que a gente já sabe fazer. Fazer exame de pré-natal, avaliar peso, fazer a consulta, avaliar a altura uterina. Não muda. As medicações, inclusive, são as mesmas, né? O que que vai mudar? A gente se atentar a serviços que melhor possam acolher essas pessoas, tanto durante o pré-natal, quanto na questão do acolhimento para o parto e puerpério, né? Volto a dizer, a gente tem uma dificuldade muito grande de treinamento das equipes dos hospitais ainda, né? São equipes muito heterogêneas. Mas alguns hospitais já têm protocolos específicos para acolher as pessoas LGBT. E talvez o hospital que esteja mais preparado para isso possa ser um hospital que vai fazer um acolhimento melhor dessas pessoas. Lembrar de discutir questões legais. Lembra, não é para eu sanar minha curiosidade, mas eu posso perguntar para esse casal: você teve essa gestação por reprodução assistida? Ah, legal. Então você sabe que você tendo o relatório da clínica, você consegue o registro dessa criança automaticamente após o parto, né? Não, não foi por reprodução assistida. Então, é importante vocês saberem que, se vocês quiserem registrar essa criança com o nome do casal, a parentalidade do casal, vocês vão precisar recorrer à justiça e entrar com um processo para que vocês consigam registrar a dupla maternidade, por exemplo. Outras situações. Travou aqui, desculpa. Discutir a via de parto e necessidades específicas desses casais. Eu vou mostrar depois mais para frente, mas pode ser que essa pessoa não queira exposição do corpo, ou que ele queira ser internado somente no momento do parto, ou que ele não queira ir até o hospital para ter um parto, por conta da exposição daquela identidade daquele corpo, tá? Então, isso precisa ser discutido com o casal antes. E a possibilidade, inclusive, de dupla amamentação, ou de impedir a amamentação. Nós vamos ter uma variedade de corpos aqui, gente, e de relações, onde nenhuma das pessoas vai querer amamentar, ou até onde as duas pessoas vão querer amamentar. E a gente precisa estar preparado para fazer esse acolhimento e essa orientação para esse casal. E, por fim, lembrar que a gente precisa discutir contracepção com aquelas pessoas que têm risco de gravidez e planejar a gestação antes que ela aconteça, para que esses casais consigam mitigar todas essas dificuldades que eles podem enfrentar, inclusive com a questão corporal do registro dessas crianças. Aqui eu trouxe o protocolo adaptado do Einstein sobre a questão da indução da lactação da mulher que não gesta. E isso daqui serve para a mulher cisgênera que vai adotar, a mulher cisgênera que vai receber a criança de uma barriga de aluguel, a pessoa trans que deseja amamentar, a parceira da mulher lésbica que deseja amamentar. E a gente tem dois protocolos aqui. A gente tem um protocolo padrão, que é aquele que você vai fazer de 4 a 6 meses, e um protocolo curto, que é quando você não tem muito tempo para poder atuar. Como é que a gente faz isso? Você vai entrar com um anticoncepcional de dosagem média. Aqui ele colocou 35 microgramas de estilil estradiol, que é o que a gente tem hoje, por exemplo, no Selene, no Diane 35, e você vai utilizar essa contracepção de 4 a 6 semanas, tá? Contracepção combinada, 6 semanas, 4 a 6 semanas. E aí, junto com isso, você vai começar a domperidona. A domperidona, ela vai funcionar como galactogogo, ela vai estimular a produção de prolactina. 20 miligramas, 4 vezes ao dia. Você começa com 10 miligramas 4 vezes ao dia e vai subindo a dose durante a semana. Você vai interromper esse anticoncepcional na 6ª semana após o nascimento, antes do nascimento, desculpa. E você vai manter a domperidona, porque você vai simular aquela ideia que a gente tem da gestação. O que acontece na gestação? Você tem altos níveis de estrogênio e progesterona e você vai ter altos níveis de prolactina. Quando a estrogênio e a progesterona cai, a gente tira a inibição em cima desse hormônio e ele passa a produzir leite, né? E aí o estímulo mamário vai fazer com que haja produção de ocitocina e eventualmente a ejeção. Então, o que a gente vai fazer nesse protocolo padrão é mais ou menos mimetizar isso daí. Você vai dar altas doses de estrogênio e progesterona e começar uma medicação para que haja maior produção da prolactina. E aí, 6 meses antes do parto, você interrompe a contracepção e você vai começar o estímulo da bomba elétrica, mantendo a domperidona. Então, você agora vai ter uma mama que desenvolveu e que vai estar sob o estímulo de sucção, que vai aumentar a ocitocina, e uma medicação que vai aumentar os níveis de prolactina. E assim que for possível, você começa a amamentação por essa pessoa, né? O protocolo curto, ele é a mesma ideia, só que num tempo menor. Então, você vai ter 4 semanas de contracepção associadas aí à domperidona, e você vai interromper a contracepção assim que a mama engurgita.
tá? Mas não pode interromper muito próximo ao parto. Você tem que interromper isso um pouquinho antes. Então, até 4 semanas, desculpa, você tem que manter isso por pelo menos 4 semanas, senão você não vai conseguir ter uma mama que produza de maneira adequada, tá? E aí, assim que você suspender a contracepção, você inicia o estímulo com a bomba elétrica e assim que possível, você também vai oferecer essa mama que promissou a lactação para aquela criança, tá? Só para a gente finalizar, vou falar um pouquinho sobre parto, mais voltado para a população trans e com relação ao puerpério. Então, só para a gente saber, né? Esse é o único levantamento que, de fato, discute bem essa questão, e ele mostra para a gente que 44% das pessoas trans que pariram optaram por ter parto por pessoas não médicas. Por quê? Porque às vezes o pré-natal era em casa, o parto era em casa, não tinha que se expor à sociedade para uma avaliação. E eles, quase um quinto, aí teve o parto domiciliar, exatamente para evitar esse tipo de hospitalização. Quem optou por ir para o hospital geralmente optou por fazer cesárea, né? Até para evitar a exposição daquele corpo. Como é que a gente pode melhorar isso? Então, primeira coisa, no acolhimento do pré-natal, já discute a via de parto e a possibilidade de internação, como funciona no hospital. Leva essa pessoa para conhecer os serviços que existem na região, conhecer os profissionais que atuam naquela região. Evitar sempre a exposição desnecessária do corpo. Se eu não vou ganhar nada examinando aquele paciente, para que eu preciso fazer isso? Né? Hoje, inclusive, isso é uma coisa que vem sendo discutida na questão da condução do trabalho de parto da mulher cis também. Você não precisa fazer aquele toque de 2 em 2 horas mais. Né? A gente tem possibilidade de expor o mínimo possível essa paciente ao exame físico, mantendo a vigilância ali, por exemplo, somente da vitalidade fetal. Né? Evitar conversinhas de corredores e curiosidades. É muito comum quando um casal desse interna que fica aquele burburinho dentro do hospital. A gente tem que evitar isso. Não tem nada de diferente para aquela família, exceto pelo risco de exposição, né? E, gente, se acontece uma situação que gerou desconforto, saiba se desculpar. É importante que a gente tenha também essa noção, porque ninguém sabe tudo, né? Nem eu que trabalho com essa população todo dia sei tudo. Então a gente precisa saber se desculpar e oferecer conforto quando acontecer uma situação desconfortável. Com relação ao puerpério, lembrar que mesmo as pessoas que tiraram a mama podem desejar amamentar. Isso é um processo individual da pessoa. É ela que vai definir se ela quer amamentar ou não, tá? E olha que interessante, 51% dessas pessoas daquele levantamento americano tentaram amamentação. Isso é um valor muito alto. Então a gente não pode negligenciar, porque aquele corpo é masculino, a possibilidade de amamentação. Quem tem que decidir isso é o paciente, né? E alguns pacientes, inclusive, tentaram mesmo após a mastectomia. A gente sabe que a mamostectomia, a mamoplastia masculinizadora, ela tira a glândula mamária, mas ela não tira por completo. Ela faz uma redução importante da glândula. Mas se você suspende a testosterona, que ela mama desenvolve durante a gestação, você tem chance de ter desenvolvimento mamário, inclusive com possibilidade de amamentação. Mas lembra que isso também pode fomentar sintomas relacionados à disforia. E para algumas pessoas isso pode ser uma situação muito ruim. Então a gente também deve discutir a possibilidade de bloqueio disso, até para evitar, por exemplo, mastites, que é uma coisa que pode acontecer com essa população. Com relação à contracepção, lembrar que você pode discutir qualquer método contraceptivo com essas pessoas, né? A gente tem preferido utilizar métodos de progesterona por conta da segurança cardiovascular, mas não está contraindicado a utilizar. A contraindicação que eu vou ter no puerpério é a mesma contraindicação da mulher cis, evitar estrogênio nos primeiros 42 dias, e se a pessoa for amamentar, né? Então a gente precisa levar isso em consideração quando a gente vai discutir isso com essa população também. E uma outra coisa que a gente tem observado é que a utilização da testosterona ela tem recomeçado de uma forma meio precoce, a partir de um mês após o parto. A gente tem alguns estudos mostrando que existe excreção da testosterona no leite, mas que os efeitos dela são mínimos. Não existe dados mostrando que você tenha um prejuízo para a criança por conta dessa excreção. O que pode acontecer normalmente é que você acaba tendo uma diminuição da produção láctea por conta da própria ação do hormônio direto sobre a mama. E aí, pensando nessas famílias plurais, né? O que a gente precisa fazer para melhorar o nosso acesso a essa população? Primeira coisa, letramento. A gente precisa conhecer e validar essas identidades, orientações e expressões, né? A gente precisa conhecer o mínimo dessa população, conhecer quais são os fatores de risco, quais são os determinantes sociais, para que a gente consiga trabalhar a individualidade, a singularidade de cada um desses casais. A gente precisa conscientizar essa população também que ela precisa passar por esse processo, porque é muito comum também que elas estejam distantes do sistema de saúde, não só pelo preconceito, mas pela ignorância, porque acha que não precisa passar lá. Ah, mas a gestação é uma coisa fisiológica, eu não preciso fazer o meu pré-natal. Você precisa. É importante que você tenha esse cuidado. É isso que salva vidas.
E evitar esse termo que eu achei sensacional, que é o voyeurismo inapropriado, né? Essas pessoas não estão ali para serem expostas à nossa curiosidade, elas estão ali para receber um cuidado em saúde. Então, é isso que a gente precisa oferecer. E preparar sempre as equipes. E quando eu falo em preparar a equipe, eu não estou falando da gente aqui estar assistindo essa aula, de fundir essa aula depois, mas é conversar com a recepção, com segurança, com pré e pós-consulta, com quem fornece medicação, com quem acolhe essas pessoas nos hospitais. A gente precisa ter um treinamento longitudinal para esse atendimento. Não adianta nada você ser o enfermeiro, o médico mais bem preparado para acolher essa pessoa, se lá na recepção ninguém utiliza o pronome correto. Então, a gente precisa ter um preparo que deva ser estendido a todos os profissionais que vão acolher essas pessoas. E aí, uma coisa que eu acho que é importante, a gente também conhecer os serviços da nossa região. Conhecer aquela maternidade que eventualmente tem um protocolo melhor desenhado para acolher essa população, que já conheça como trabalhar com isso, e eventualmente, se houver um pré-natal de risco intermediário que faça esse acolhimento para discutir essas questões particulares de uma forma mais científica com essa população, mais bem treinada, baseada em evidência, por que não? Né? Mas eu acho que ainda é papel da atenção primária à saúde fazer esse acolhimento inicial e fazer essas orientações para essas famílias. Por quê? Porque o pré-natal, em maneira geral, não modifica. São poucas particularidades que a gente precisa se atentar, mas lembrando que não existe receita de bolo. A gente tem que olhar para a singularidade de cada um desses pacientes e cada uma dessas famílias para definir o que a gente pode oferecer de cuidados específicos aí. Deixo aqui o meu contato, agradecer mais uma vez o convite para a gente ter essa conversa, né? E fico disponível para a gente poder fazer uma discussão. Obrigado, viu, gente? Sérgio, antes de passar para o pessoal, eu estou aqui encantada e eu acredito que todos estejam, e é muito interessante porque toda vez que a gente aborda qualquer aspecto, né, que traz essa questão da transgeneridade, o quanto a gente percebe que nós precisamos nos capacitar, ampliar nosso conhecimento, o quanto a gente precisa trazer isso para o território, né, da prática. Eu anotei algumas coisas, a gente tem tido muita dificuldade com a questão que você citou da barriga de aluguel, sabidamente aí que a gente tem, né, legalmente no Brasil seriam as barrigas solidárias, né? A gente tem constantemente muitas pessoas que têm dúvida daí após o nascimento para transcrever, para passar as informações para a declaração de nascido vivo. E eu acho que é uma dificuldade muito grande, isso se estende não só na saúde pública, mas na rede privada. Acho que na rede privada com maior frequência. O senhor tem alguma coisa para trazer para a gente sobre isso? Perfeito. Então, assim, acho que a primeira coisa a barriga solidária, ela sempre vai ser fruto de reprodução assistida, né? Não existe como a gente ter a barriga solidária sem ser por reprodução assistida. Ah, Sérgio, mas eu já ouvi falar que teve uma pessoa que engravidou por um casal, por autoinseminação, e ela vai dar a criança para o casal. Essa pessoa, ela é a parturiente da criança, né? Não existe documento que garante que aquilo seja uma barriga solidária. E isso envolve todas as questões jurídicas, inclusive, de passar essa criança depois para esse casal, né? Então, assim, sempre que a gente tiver a situação da barriga solidária, a barriga solidária ela vai ser por reprodução assistida, né? E aí, como é que fica hoje isso? A barriga solidária, ela vai estar presente nos documentos de registro da maternidade, que é a declaração de nascido vivo, dentro do contexto da parturiente. Então, vamos supor, se eu fui a barriga solidária do meu irmão, por exemplo, né, se eu fosse uma mulher cis, eu seria a parturiente da declaração de nascido vivo. Mas o responsável legal por essa criança seria o casal que teve esse processo de reprodução assistida, né? E aí o que acontece? Na hora que eu vou levar esse documento para o cartório, o registro legal dessa criança é do casal e não da pessoa que gestou, né? Então, aquela pessoa que gestou, ela foi o invólucro. Ela foi simplesmente a pessoa que gestou. Por mais que pareça frieza, às vezes a gente falar isso, né, gente? Mas o vínculo que ela tem com essa criança foi puramente de fornecer a possibilidade daquele casal ter uma criança.
E isso, gente, é muito bem trabalhado, tá? A gente fala que a gente vem de uma cultura muito paternalista, né, muito família no Brasil, que muitas vezes precisa ser trabalhada nessa discussão, porque às vezes os casais, as pessoas, elas podem confundir isso, né? E é importante que essas decisões elas passem por processos psicológicos, processos de avaliação psicológica, para que tudo seja feito de uma maneira muito tranquila. E no Brasil, tem um outro ponto que a gente precisa colocar, que é não existe comercialização de barriga de aluguel. Isso não é permitido, né? Apesar da gente saber que existe alguns relatos de pessoas que fizeram isso, né? Mas não é permitido por lei, teoricamente. Então, no Brasil, a regulamentação do Conselho Federal de Medicina coloca que se você vai gestar para outro casal com barriga solidária, você está fazendo isso de maneira altruísta. O que você pode receber é o auxílio para um pré-natal, para comprar alimento, para passar por esse processo. Mas você não pode receber pelo processo, como se fosse uma prestação de serviços, né? Isso não pode acontecer. E aí, uma outra coisa que a lei coloca é que, obrigatoriamente, perante ao Conselho Federal de Medicina, você teria que ser parente desse casal. Então, a barriga solidária no Brasil, ela é permitida para parentes de até quarto grau. Então, lembra, é irmã, mãe, filha, tia, prima. A avó não entra por conta daquela questão da idade. Ou, se for uma pessoa trans, a identidade masculina correspondente a esses graus familiares, né? Existe a possibilidade de ser de fora da família? Se o CFM autorizar, sim, mas não pode existir vínculo monetário. Então, por exemplo, vamos supor que na minha família não tem ninguém que possa gestar por mim. Então, o CFM pode autorizar uma terceira pessoa a gestar por mim, desde que não haja vínculo monetário nesse acordo, né? Apenas aquela questão, por exemplo, de você manter o pré-natal, medicações, gastos dessa pessoa para continuar a gestação. Mas você não pode pagar ela para gestar por você. Muito obrigada. Agora, a última, prometo. Narrar que comecei a trabalhar essa questão para a gente utilizar, né, essa questão do olhar singular para a pessoa inserida no ciclo gravídico puerperal no grupo de enfrentamento. E hoje eu trabalho isso dentro do comitê. E é muito importante porque, assim, quando a gente fala de vigilância e prevenção do óbito, né, a gente está falando de integralidade, está falando de transversalidade, como que a gente amplia o nosso olhar como gestores e profissionais para isso, né? E isso está traduzido em qualificação de assistência, né? Como que a gente produz o serviço, na verdade, oferta o serviço e produz o cuidado. Então, e cada vez mais eu fico mais encantada com as suas aulas, porque é isso, né? A gente precisa de uma rede formal, pactuada dentro dos departamentos regionais, a gente precisa de todos esses dispositivos e essas estratégias que nós temos para vinculação da pessoa nessa rede de assistência. E isso que você trouxe, né? Nós temos alguns lugares em São Paulo, no estado de São Paulo, que estão preparados para receber essas pessoas, então a troca de experiências, como elas são válidas, né? Além disso que hoje nós estamos recebendo de você, professora, assim, capacitação, mas que a gente possa disseminar isso e levar cada vez mais para o território da assistência. Eu falo que é o chão, a fábrica do cuidado, né? A gente levar isso para a ponta, quanto isso a gente vai qualificar, dar um tratamento seguro e humanizado para essas pessoas e diminuir morte, né? Que lá no final não é o cerne da questão, não é o objetivo, mas é o que a gente quer no final de tudo aí, que essas pessoas tenham a possibilidade de gerar seus filhos e constituir famílias aí dentro da sua pluralidade. Muito obrigada. Agora eu vou abrir para vocês trazerem as suas perguntas. Doutora Sue, quer falar? Oi, Adriana, boa tarde. Parabéns, Sérgio, por sua aula. Eu estou aqui trabalhando no Amparo, fazendo algumas coisas, mas prestando atenção aí à aula, né? E aí, eu acho que é muito importante para a gente, que foi formado em uma outra época, como o Sérgio falou, a gente não precisa ser especialista, mas a gente tem que ser LGBT friendly, né? E ter essa compreensão de acolhimento. E eu queria colocar, assim, hoje, como coordenadora médica da obstetrícia aqui no Amparo, que essa é uma instituição que também procura acolher. A gente já teve a experiência de um atendimento
de um homem trans que parturiu aqui, né? E colocar para a rede aí, Adriana, essa possibilidade também, que a gente tem essa boa vontade, uma equipe preparada, né? Desde a recepção, enfermagem, serviços de nutrição, hotelaria, todos com esse entendimento, tá? De ser um local que tenha essa assistência da melhor forma, tá? Então é isso, mas para oferecer aí essa possibilidade também e agradecer ao Sérgio aí pela oportunidade de aprender um pouco mais. Eu que agradeço essa informação maravilhosa, né? Mostrando que os hospitais, eles realmente eles já estão se mobilizando nesse sentido e muito legal que vocês tiveram uma experiência. E eu acho que essa troca de experiência ela é muito importante, né? Eu vejo assim, a gente tem questões, nós não somos pessoas trans, e tem coisas que nem passam pela nossa cabeça, né? Mas na hora que a gente vivencia um caso, a gente aprende muito com ele, né? A gente aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, não chegou a ponto ainda de ter um parturiente trans no SUS. Eu acho que nós vamos ter em breve, porque tem um que gestou, mas ele não está num processo meio complicado aí, né, nesse diagnóstico de gestação. Mas o que a gente percebe, né? A experiência que a gente tem trocado com outros serviços, até na questão da hotelaria, o quanto a gente não está preparado para discutir a questão da hotelaria, se essa pessoa ela deveria ficar no quarto junto com outras mulheres cis, se essa questão é mais nossa do que do paciente, né? Então, eu acho que trabalhar essa singularidade, que é o que eu coloquei, eu acho que não existe uma receita de bolo que a gente vai sair daqui, montar um protocolo e todo mundo tem que seguir. Mas eu acho que essa possibilidade do serviço acolher, entender as singularidades, as demandas que essa pessoa e oferecer ali um atendimento de acordo com a possibilidade que existe naquele serviço é interessante, né? Então, eu acho que é muito bacana vocês, por exemplo, que vocês tiveram uma experiência, que vocês tiveram bastante questão de aprendizado com isso tudo, porque eu acho que isso agrega muito para a gente que está começando a vivenciar essas questões, né? Sérgio, e aí uma coisa que eu acho que ainda não está certa, ainda na questão dos papéis, como a Adriana falou, da DNV, que você tem dúvida no preenchimento, o que a gente tem também é que esse parto, por exemplo, não foi faturado, né? Então, eu acho que a gente ainda tem essa dificuldade, porque quem interna numa maternidade é do gênero feminino, né? Sim. E aí, dentro ali da documentação, a gente não consegue inserir um homem. Então, Exato. isso é uma dificuldade que eu acho que é algum outro avanço que tem que acontecer. Como que vai ser o faturamento desses partos? Excelente. Não sei como acontece na rede suplementar, mas no SUS ainda a gente tem essa dificuldade. Eu acho que é uma dificuldade geral, né? Ela não vai ser exclusiva nossa, não. A gente tem tido problema na rede suplementar. Eu faço um aconselhamento para um convênio aqui de Ribeirão Preto, e uma das coisas que a gente teve muito problema foi com o faturamento de exame. Ultrassom transvaginal. E o homem trans já tinha trocado o documento. Ah, mas o convênio não autoriza. Mas o exame que a gente vai ter que fazer, como é que vai ficar isso, né? Então, o convênio, nessa situação, passou a criar algumas regras de faturamento, né? Eu falo bem assim, né? A gente tem uma política LGBT nacional desde 2012, que nunca conseguiu ser colocada em prática, né? Que falava sobre indicadores dessa população, de criar sistemas de notificação para essa população. E isso hoje ainda é muito falho, né? E é falha, inclusive, nessa questão econômica nossa da saúde, né? Não existe a possibilidade de faturamento de determinados procedimentos, por quê? Porque eles são vinculados a determinado tipo de gênero, né? Então, eu acho que esse processo ele precisa realmente ser discutido a nível de ministério, porque a gente precisa realmente incluir essas pessoas dentro da saúde, inclusive mostrando números, né? Eu acho que boa parte não existe porque a gente não tem como construir política pública sem número, né? E como não existe o número, ela fica ali de lado. Eu acho que a gente precisa caminhar realmente, que nem você colocou. São problemas que surgem que a gente precisa levar para poder achar uma solução. Às vezes é uma solução tão simples, né? Só tirar o faturamento ligado ao gênero, mas precisa de todo um processo para que isso aconteça, né? Para mudar o sistema inteiro, né? Exato. Operacional.
Mas Mas olha, é, professores, deixa eu trazer uma questão para vocês. Mas o simples fato de quando a gente traz a questão, né, saúde da mulher, o quanto isso dificulta a gente desenhar política pública, né? E a gente vem tendo essa dificuldade. Eu estou com as articuladoras aqui do DRS1, que são da saúde da mulher. A gente ajudou a elaborar um plano de parto regional e que a gente procurou usar pronomes neutros, mas o quanto é difícil você disseminar isso, porque é saúde da pessoa, né? Então, a gente vai ter que passar muitas barreiras ainda, acho que a gente está nos primeiros passos ainda, para a gente ter esse olhar aí para essa questão da integralidade, para trazer a política pública para a saúde da pessoa. E, por exemplo, né, na própria nova resolução do comitê, a gente traz esse aspecto, mas e vou narrar uma dificuldade, porque assim, procurei manter essa neutralidade e ontem na reunião, lendo o documento, saiu lá, falhou em um pedacinho, foi mantida a frase saúde da mulher. Então, como gestora, sei dessa dificuldade, sei que eu preciso a cada dia me capacitar, mesmo sabendo que esse olhar já tem alguns passos à frente de muitos gestores, mas essa é uma barreira que a gente vai precisar enfrentar e discuti-la muito para que a gente possa, de fato, chegar aí, alcançar isso que a gente fala de qualidade assistencial para a pessoa inserida na rede de atenção materna e infantil, né? eu acho, Adriana, até que você colocou um ponto bem interessante aí, que é essa questão nossa do letramento em cima do discurso, né? O nosso discurso, ele é binário. Não digo que a gente tem que aprender a usar termos como ela, delo, né? Mas a gente precisa aprender a conversar de uma forma neutra, né? Então, que nem você usou o termo pessoas. Eu acho que a gente consegue modificar frases para evitar essa flexão de gênero em algumas situações, né? Mas isso demanda um aprendizado e um esforço nosso diário, e a gente tem que estar disposto a isso, né? E eu acho que esse letramento, ele é importante, porque mostra que, na verdade, essa questão das populações de gênero e sexo diversas, elas não são exclusivas da saúde, né? É em todos os campos. E aí eu acho que primeiro ponto é a gente reconhecer que a gente cresceu dentro de um contexto cultural e social que ele é transfóbico, homofóbico. Infelizmente, nós fomos criados assim. Então, é um aprendizado nosso diário para que a gente consiga ressignificar isso e levar essa ressignificação para outras pessoas. E que nem a gente colocou, poxa, eu cometi ali uma gafe, tudo bem, eu vou cometer, mas eu vou aprender a me desculpar com isso. E tá tudo certo, né? Eu acho que a gente vai aprendendo e estando disposto a aprender. Acho que esse é o ponto importante dessa discussão toda, né? Muita coisa muda com o tempo. E eu acho que a gente aprende todos os dias uma situação nova aí. E eu acho que é isso, né? A gente tem que estar disposto, né, a mudar, disposto a aprender. Acho que essa é a chave para o sucesso da saúde pública. Sheila, quer falar? Oi, boa tarde. Queria, na verdade, compartilhar algumas coisinhas. Primeiro, realmente a gente tem essa dificuldade, né, de como, né, acabar se referindo, né, porque muitas vezes a gente, como a Adriana mesmo falou, a gente se policia, a gente organiza, mas infelizmente às vezes acaba saindo no automático. A minha questão, na verdade, eu não sei se a minha internet, na hora que o senhor estava falando da indução da lactação, falhou, enfim. Mas pensando num casal homoafetivo, que eles vão fazer adoção, como é que a gente consegue fazer essa programação de preparar o corpo do casal, de alguém do casal, dos dois, de um, enfim, para a amamentação, se por algum acaso for adotar um bebê, né? Perfeito. Porque assim, o protocolo, pelo menos 4 semanas aí como é que a gente faz isso? O processo é assim, né? Como a adoção ela é um processo lento também, né? Então a gente precisa levar em consideração que ele não pode acontecer próximo à finalização do processo. Então, se esse casal está no processo de adoção e uma das pessoas do casal pretende amamentar aquela criança, né? Caso a criança seja um lactente, ela precisa começar esse processo lá atrás. E, tipo assim, eu dei entrada no processo de adoção,
e comecei a conhecer as crianças. Então, nesse momento, você já tem que estar começando o seu processo, né? E aí, o mais curto é esse processo de 4 semanas. Então, antes de 4 semanas, é muito difícil de conseguir ter sucesso. Só que, realmente, esse processo leva muito mais que 4 semanas, né? Por isso que a gente estava falando até que é uma escolha por alguns casais recorrerem à reprodução assistida, porque eles querem estar junto com a criança desde o primeiro dia de vida, né? Esse processo, mesmo para o lactente, ele é um processo lento, você tem que ter adaptação. Esse casal vai lá, conhece a criança, volta para casa com expectativa, vai de novo fazer uma nova adaptação. Então, assim, isso leva meses para se concretizar de maneira correta, né? Por meios legais, eu digo assim, né? Entrei solicitando adoção, quero crianças que tenham menos de 6 meses, né? Então, esse processo ele é lento. E aí, durante esse processo, eu preciso ter pelo menos esse intervalo mínimo de um mês, né? O que que pode acontecer? Não necessariamente essa criança precisa amamentar no dia que ela chega. Vamos supor que eu não consegui fazer, meu processo saiu. Eu posso começar a fazer hoje, essa criança ter uma suplementação do aleitamento até o momento em que eu possa conseguir amamentar, tá? E a gente também tem que ter preparado para a frustração, porque nem sempre o processo de indução da lactação vai resultar em amamentação, sabe, no nível que precisaria. Às vezes a suplementação vai ter que continuar acontecendo. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que a amamentação, ela não é só fornecer alimento. Ela tem diversas outras vantagens, questões de vínculo, imunológica, exposição de flora. Eu acho que a gente tem que lembrar de tudo isso. E eu acho que esse processo ele é importante, né? Então, se o casal tem uma pessoa que deseja amamentação, oferecer o protocolo, mesmo que essa criança vá chegar antes do protocolo ser possível de ser realizado. Suplementa até o momento, depois vai introduzindo a amamentação conforme a possibilidade, assim que possível. Pensando que o senhor falou da estimulação pela bomba, a gente não poderia pensar pensando que essa criança chegou antes da finalização do protocolo, de eu fazer a estimulação por translactação também? Poderia, não sei se tem estudo, não sei te dizer. Teria que pensar um pouco. Porque aí realmente seria, por pensar, exemplo, ela vai estar recebendo a complementação, na verdade seria, né, a fórmula, e ao mas mesmo por tempo ela vai estar translactação, né? estimulando Sim. a mama de quem for amamentar. O problema aí, na verdade, é assim, a gente não faz o estímulo de sucção antes da mama estar pronta para receber ele. Então, ela vai ter que estar num período específico da indução da lactação que aqueles primeiras 4 semanas não inclui. Então, a bomba, ela só entra depois que você suspende o hormônio. Então, as primeiras 4 semanas que a paciente vai estar usando o hormônio, ela não pode fazer a translactação. Ela teria que fazer somente depois da suspensão, que seria o momento em que a bomba entraria. Mas eu confesso que eu não conheço literatura sobre a translactação nesses casais. Mas eu acho que pode ser uma possibilidade, sim, tá? Mas é que eu realmente desconheço literatura que sustente. Doutora Sue, quer falar? Queria perguntar, Sérgio, sempre que eu leio as coisas, tem uma discussão sobre o termo amamentação, porque amamentação é de mama, aleitamento. Você acha que tem algum termo que seja melhor para ser usado? Isso é indiferente? Eu acho que, eu vou ser sincero, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, tá? Eu acho que existe justificativa para os dois termos, né? A amamentação vai referir à mama, e se a gente está falando da questão realmente de fornecer alimento, a gente está falando de um órgão que não é exclusivo de mulheres, por exemplo, né? Por exemplo, eu sou homem e tenho mama, só que a minha mama não é lactante, ela não desenvolveu para isso, né? O que a gente tem visto muito é essa questão do aleitamento nos textos, né? Como um termo mais utilizado, mas eu não acho que está errado a gente falar amamentação, mas é uma opinião minha, né? Eu confesso que eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre qual deles utilizar. Eu tenho visto muito assim nas traduções, porque no inglês eles têm usado muito o chest feed ao invés do breastfeed, né? No português, o que eu tenho visto em alguns trabalhos é o aleitamento humano, né? Que talvez seja uma forma da gente tentar incluir, mas eu acho que é muito artificial ainda, né? Mas talvez seja o termo que o pessoal está utilizando mais nesse sentido. Hein? Eu acho que no inglês fica melhor a ideia que se dá com o chest do que do breast, né? Mas Exatamente. em português acho que a gente não tem mesmo. Ainda a gente vai precisar Obrigada, melhorar um Sérgio. pouquinho. É.
Adriana, queria falar, não acho a mãozinha aqui para levantar. Já está falando, continua. Não, eu queria falar uma experiência exitosa. Pode ser? Então, é assim, eu dou plantão no hospital e eu achei que essa inseminação caseira fosse uma coisa assim, bem distante, e não é. Um dia Não é. não é. Um dia dando plantão, vi uma funcionária meio agitada, tal. Falei, o que está acontecendo? Nossa, ganhei uma neta. É mesmo? Como assim ganhei uma neta? Então, meu filho tem uma amiga, duas amigas que são lésbicas, e elas chegaram em casa com o nenê. Ah, viemos apresentar a senhora, a netinha da senhora. Eu assustei, como netinha? Ah, a gente queria tanto ter um nenê, e aí tivemos. Ah, legal, mas como? Ah, então, o filho da senhora pegou, conversamos com ele, e daí demos uma seringa, ele topou, aí colocou o óvulo dele na seringa, e deu certo, O eu injetei esperma. em mim, o esperma, injetei em mim, e deu certo, e aí 9 meses nasceu a Júlia. E aí, nossa, ela ficou branca assim, falei, nossa, não acredito, ela falou, nem eu. Mas e aí, ó, injetou e deu certo. Eu falei, nossa, que coisa. Eu falei, fizeram pré-natal? Será que falaram para a médica? Não, falaram tudo e deu certo. E eu fiquei um pouco chocada, sabe, Sérgio? Eu falei, nossa, será que é comum? Ah, é uma belezinha, neném. Vou te falar, Fátima, que eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né? Pois Mas aí eu é, acho que a gente entra numa discussão que desse casal, acho que precisa ser lembrado que é questão de consentimento também, né? Porque assim, ele pode ter sido doador, mas ele assumiu que ele ia assumir essa paternidade. Porque se não for uma situação imposta, é invasivo elas chegarem a apresentar como neta, porque aí começa a misturar as coisas, né? então, Esse é o perigo. Então, assim, então, eu perguntei para ela, né? uhum. Falei, mas e aí? Ela falou assim, não, elas vão mudar daqui, sabe? Foi só uma coisa assim, elas nem vão ficar aqui na cidade, meu filho não vai assumir nada, sabe? Foi uma coisa assim. Sim. Eu achei Eu tão... acho que entra muito dentro daquelas questões legais, por exemplo, porque assim, ó, Eu hoje acho. o filho foi beleza, topei, tá tudo certo. Parece que Daqui foi 10 anos, ele herda uma herança que ninguém sabia que ele tinha. E esse casal pode estar precisando de dinheiro. Eu posso ir lá e falar, olha, mas ele é pai do meu filho. Ah, mas ele doou para quem prova, eu né? achei tão assim banal também, sabe uma coisa, oba-oba? Eu Mas eu acho fiquei que às vezes era o que esse casal poderia ter feito. Porque a gente sabe que a produção assistida é cara. Infelizmente, é muito pouco acessível para a população, né? E aí, o que às vezes sobrou para aquele casal poder ter um filho era alguém poder ajudar. Só que às vezes essa ajuda altruísta, ela pode virar um é, problema gigante, que nem eu nessa achei, eu situação. achei tão Você sem imagina se essa pensar. avó resolve agora querer ter vínculo com essa criança. Às vezes nem o menino quer ter, né? Então, assim, entram em situações que eu falo aquela questão do risco jurídico, né? Botei a foto do ratinho de propósito ali mesmo, porque eu acho que quando entra nessa questão da autoinseminação, existe muita coisa em jogo, que às vezes os casais não pensam antes de fazer, né? E isso é papel nosso profissional de saúde falar, olha, você já estudou sobre os riscos que você pode ter com esse processo? Você sabe que você vai gastar com advogado para poder registrar a sua parceira como mãe? Poxa, você já pôs no lápis? Porque às vezes você vai gastar com advogado, você faz uma reprodução assistida. Você não é infértil. Talvez um ciclo para você vai ser um ciclo que vai captar muito óvulo. Você só vai ter que gastar comprando espermatozoide de um jeito que vai envolver muito menos risco para esse casal. Mas eu acho que esse processo de educação em saúde reprodutiva, ele vai ter que ser papel nosso. Porque as pessoas é assim, eu entro num grupo de WhatsApp e falo, olha, a fulana engravidou com o sêmen do menino lá, vou ligar para ele ver se ele não quer doar pra gente. E vou te falar, tem gente que ganha dinheiro com isso. Eu já vi grupo de WhatsApp onde as meninas falavam, vai, mas ele cobra baratinho. O que é ir lá na casa da paciente fazer uma doação? 200 por dia, né? Então, assim, a gente precisa realmente orientar o paciente, porque essas questões podem envolver muitos riscos, né? Concordo em gênero, número e grau. Professor, tem uma pergunta
que traz um pouco a questão, a gente volta uma questão na formalização da rede. Ela trouxe que tem um grande problema para encaminhar as pessoas que estão inseridas no ciclo gravídico puerperal, no caso da pessoa trans, para o pré-natal especializado, considerando aí que o agendamento para o pré-natal de alto risco só tem a questão de encaminhamento para pessoas do gênero feminino. A gente tem esse problema aqui em Ribeirão Preto também, tá? Eu não tenho um sistema de regulação cross que encaminhe paciente trans para o hospital. As nossas conversas têm sido totalmente internas, né? Então, assim, o que a gente precisa realmente pensar é em construir esse protocolo. Aí, o único ponto que eu acho que precisa colocar aqui também é que dizer assim, se é um pré-natal, que no primeiro momento não envolveu o uso de testosterona durante a gestação, eu não vou precisar, por exemplo, de um ultrassom morfológico, o pré-natal dessa pessoa é igual sendo do baixo risco, ele não precisa ir para o alto risco só porque é trans, tá? A não ser que você se sinta insegura com esse segmento, que eu acho que vai ser o que a maioria de nós vai acontecer, né? Mas, em teoria, o pré-natal dessa pessoa, ou da mulher lésbica, é o mesmo pré-natal que a gente já faz na rede, não muda nada, tá? Encaminhar ela para o processo adiante vai depender aí das questões. Por exemplo, se eu preciso encaminhar para o processo, aqui em Ribeirão Preto a gente tem o que chama um projeto Nascer. Eu não sei se é algo que contempla no estado inteiro, por exemplo, que é quando a paciente vai no final da gestação para o hospital onde ela vai ter o bebê e faz o final do pré-natal lá, né? Então, quando a gente tem esse processo aqui em Ribeirão Preto, para eu colocar esse paciente no sistema de encaminhamento, eu preciso entrar lá e solicitar essa vaga de pré-natal. Pode ser que o regulador que vai ler a minha história vê um nome masculino e ache estranho e não forneça a vaga. Isso pode acontecer. Mas aí a articulação interna nossa consegue autorizar essa vaga. Mas eu concordo com a pessoa que escreveu. A gente não tem protocolo de acolhimento para essas pessoas, né? Então, eu acho que o que a gente vai precisar fazer, que nem a Adriana colocou, é talvez, dentro do programa de saúde da mulher, entender que vai ser a saúde das pessoas que possuem útero e vagina. E aí sim a gente começar a incluir essas questões dentro desse contexto, né? Porque esses corpos, eles têm uma pluralidade enorme, né? Eu poderia, não precisa nem muito longe, não precisa nem falar de uma pessoa trans, eu poderia ter uma pessoa intersexo que tem uma designação masculina por uma questão social e pode ter útero. E aí? Essa pessoa se engravida, ela também não vai ser conseguida encaminhar? Como é que fica essa situação, né? Nosso sistema, ele falha ainda nesses pontos, e eu acho que talvez a construção desses protocolos seja a alternativa mesmo que a gente pode ter. Eu acho que é muito pertinente todas as suas colocações, e eu acredito que toda a parte técnica que trata essa questão hoje, né, na rede de atenção materna infantil, e que ainda é chamada de saúde da mulher, levar isso para os núcleos formais. Então, hoje nós temos aí ainda, né, em vigência a Rede Cegonha, a gente sabe que tem uma proposta de reformulação de documentação, de regulamentação, que vai ordenar aí a construção de políticas, né, nessa questão, mas levar isso para esses fóruns e acionar essas instituições para que possa fazer isso que você faz, né, internamente, né? Então a gente chama de rede informal, mas que a gente possa trazer isso para a formalidade, porque isso é muito necessário, porque nós temos. Espera aí que a Eliana Olivetti está meio confusa aqui. Deixa eu só tirar o speaker. Assim, melhora. Mas trazer isso para a formalização, mas tem que levar isso, né? Isso tem que vir a público, porque às vezes o problema acontece e ele fica na gaveta, ou o profissional consegue resolver com um amigo no fluxo informal, né? Aciona informalmente o apoio resolve aquele caso, mas outros casos virão e vão passar pela mesma barreira, né? Vão encontrar a mesma barreira assistencial. Oi, Sheila, quer falar? Eu fiquei pensando, exatamente isso que você falou, Adriana. É um caso pontual que conseguiu resolver-se, né? Mas pensando, acho que a pessoa que escreveu, acho que assim, vamos extrapolar um pouco. A gente está falando de um pré-natal de risco habitual, tudo bem. E se eventualmente a gente se depara com, que nem o senhor mesmo falou, uma pré-eclâmpsia, né?
grave que a gente precisa encaminhar, ou até mesmo esse feto acaba apresentando algum tipo de malformação. Esse encaminhamento acho que vai ser muito mais complicado por conta né, dessa barreira de, como o senhor Firmino falou, você vai ver um nome masculino solicitando uma vaga de pré-natal por conta de uma formação fetal, e aí? Não, peraí, aqui eu só encaminho nomes femininos, não, né? Então, acho que é justamente trabalhar toda a rede para a gente desconstruir isso de que só pode adentrar o pré-natal pessoas que se declaram do gênero feminino. Acho que a gente precisa uma construção que a gente tem que fazer desde a base até os pré-natais, como a gente aqui chama, né, pré-natal terciário. Acho que a gente precisa rever isso, né? Porque uma coisa é este caso pontual e aquele caso pontual que não chegou para a gente. Como é que ele foi manejado, né? Eu acho que seria isso. Sheila, eu acho que é bem o que você colocou, porque o caso da prevenção da mortalidade materna pode ser esse caso que não conseguiu ser regulado, né? Que é o caso da pré-eclâmpsia, que vai ser a gestante que descompensou, ou que teve alguma alteração fetal, né? Então, eu acho que realmente esse ponto que você colocou é extremamente importante. A gente precisa acionar essas questões relacionadas à regulação e contra-regulação e modificar isso o mais rápido possível, né? Porque nem todo mundo vai ter essa facilidade de regulação interna que nem a gente tem aqui, né? Então, eu concordo com vocês. Eu acho que realmente tem que ser uma estratégia prioritária aí, que é essa questão da inclusão do gênero não feminino dentro dos encaminhamentos que envolvem pré-natal e parto. É isso acontece nos casos em geral. A regulação informal, nós sabemos que ela acontece por, né, deficiência aí de questões de várias ordens, e muitas das vezes, dependendo se for um caso, por exemplo, de uma cardiopatia de um bebê, muitas vezes não se consegue ultrapassar essa barreira, e a gente tem que trazer isso para essa discussão que levar para os fóruns formais de discussão e olhar para essa grade aí de referência e contra-referência, precisa trazer essa questão aí que está sendo discutida hoje. E vocês, gestores que estão aqui conosco, precisam ampliar essa discussão, porque é uma discussão necessária e ela precisa acontecer o mais rápido possível para que a gente possa tratar aí transversalmente o cuidado e os serviços na rede de atenção, né, professor? Sim, com certeza. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta ou contribuição? Mais ninguém? Então, eu vou passar as considerações finais para o professor, dizendo que esse tema não para, né? Não cessa aqui. A gente vai para casa com um grande aprendizado, mas ainda com muitas dúvidas. Então, com certeza, vamos convidá-lo para mais aulas com o seu vasto conhecimento aí que precisa, né, transmitir para nós, para que a gente possa trazer aí qualificação real para a rede de atenção materna e infantil. Então, em nome do Comitê Estadual de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal e do Grupo de Enfrentamento, quero agradecer imensamente sua presença e passar as considerações finais para você. Bom, eu quero só agradecer, né? Tanta possibilidade de poder discutir esse tema com vocês, que é um tema que eu acho super importante e que muitas vezes as pessoas me perguntaram, mas o que tem a ver saúde LGBT com mortalidade materna? Vocês estão me colocando todos os pontos para justificar essa resposta, né? E mostrar que, assim, eu acho que a gente é uma troca muito importante, porque, que nem eu coloquei, tem pontos que nem a mostrou para a gente que, poxa, a vivência mostrou para a gente que algumas barreiras são invisíveis para a gente e que a gente vai ter que desconstruir essas barreiras com o tempo. Eu acho que a gente já tirou coisas muito positivas daqui de hoje, né? Então, eu acho que esse é o caminho, a gente não negligenciar esse cuidado, saber que a gente é capacitado para fazer isso, a gente não precisa ser especialista para oferecer esse cuidado, mas que a gente tem que olhar com um olhar bem singular para essas pessoas, porque não existe receita de bolo quando a gente fala em diversidade sexual.
Cada pessoa tem uma história, cada família vai ter uma singularidade e uma necessidade diferente. Cabe a gente ter capacidade de abordar isso, acolher essas demandas e oferecer o serviço que melhor possa ser oferecido para o acolhimento, certo? Professor. Professora Sueli levantou a mão, última palavrinha, professora. Adriana, desculpa, é que o Sérgio falando, eu tive uma última dúvida, se puder me falar, ó. Hoje a gente tem a possibilidade da contracepção pós-parto, né? Se nessa população se encaixaria a gente colocar um Implanon Sim. pós-parto dentro daquelas condições psicossociais de vulnerabilidade em que isso é previsto. Sim. Aqui em Ribeirão Preto, inclusive, o nosso protocolo, coisa de 8 meses, 9 meses, ele passou a contemplar essa população. Porque a gente discutia muito assim, mas é uma população que pode usar outros métodos, sim, mas o uso dos métodos pode reforçar muito o estigma feminilizante. Então, o Implanon, ele acaba sendo um método que não tem grandes riscos de associação com a testosterona, ele é uma progesterona que vai ter baixíssimos níveis hormonais séricos, não demanda manipulação pélvica, que é uma coisa que para essa população pode ser muito interessante, né? E tem uma taxa de falha baixíssima. Então, assim, se a gente for pensar, ele seria o método que a gente deveria realmente pensar, talvez, como método de escolha. Aí que a gente vai falar assim, Sérgio, mas olha, eu tenho experiência péssima com o Implanon, todo mundo sangra, não é bem assim. Mas se eu estou pensando na população que ainda usa testosterona, a chance dessa população sangrar é muito pequena, né? Então, eu acho que sim, a gente deveria entender o homem trans que tem risco de gravidez por se relacionar com pessoas com pênis, sim, oferecer o Implanon como uma possibilidade. Inclusive, é uma questão que a gente tem feito muito aqui no ambulatório, né? A gente tem discutido isso com eles e é uma questão muito discreta, porque fica só o implante ali no braço, ninguém nem sabe que essa pessoa utiliza, né? Tem sido muito bem aceito, inclusive, pelos pacientes. Essa é uma experiência muito bacana aqui no serviço. Perfeito. Obrigada, desculpa. Imagina. Adri, acho que seu microfone está desligado. Obrigada, doutora Sueli. É uma satisfação ter sua participação, suas perguntas. Por favor, não se desculpe, sempre continue conosco, né, professor? Então, mais uma vez, o tchau do professor Sérgio. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Até Eu que a agradeço. próxima. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.